prosseguindo com a leitura do documento público Dossiê Capoeira, Inventário para a Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, Brasília, 2007. Cidades da Capoeira. Estamos sobrevoando bem por sobre o desenvolvimento da arte capoeira na cidade do Recife. Arte capoeiragem pernambucana. Gilberto Freire reproduz as principais linhas que, ainda hoje, confirmam o perfil dos antigos bravos e valentes da arte capoeiragem na cidade do Recife. Sua atuação junto às bandas de música nas procissões e festas de rua, seu caráter urbano e sua ligação com a malandragem e o crime. Mas é principalmente através da história do carnaval que a memória da capoeira antiga do Recife se constrói. A referência às primeiras corporações de ofício, formadas por carregadores do porto, nas origens dos clubes de rua, confirma essa característica e aproxima a capoeira do Recife aos primeiros festejos e folguedos urbanos. Os desfiles das corporações de ofício reuniam trabalhadores de diversos ramos que batizariam os primeiros clubes. Catarina Real nos dá notícia de alguns desses clubes, intimamente associados aos laços de ofício entre trabalhadores urbanos já no final do século XVIII. Clube dos Ferreiros, Clube dos Vasculhadores, Clube dos Espanadores, entre outros, prosseguindo a prática daquelas corporações que empunhavam seus estandartes e marchavam pelas ruas no Corpus Christi e nas festas de reis, envolvendo a massa de trabalhadores pobres, entre os quais se destacavam justamente os libertos e descendentes de escravos. A tradição dos dois grandes rivais, o Clube das Pás e o Vassourinhas, também traz a marca dessa origem. O desenvolvimento da arte capoeiragem na cidade do Recife tem que ver com o desenvolvimento dos festejos carnavalescos. Muito importante. E o Carnaval do Recife foi desenvolvido através da participação das corporações de ofício, das quais participavam os trabalhadores urbanos. Muitos desses trabalhadores eram capoeiras. Muito importante. Capoeira no Brasil é arte essencialmente urbana, com o detalhe de que a capoeira é uma arte essencialmente brasileira. A capoeira é uma arte genuinamente e essencialmente brasileira. Ela foi desenvolvida e aperfeiçoada dentro do contexto cultural brasileiro. Ela nasce entrelaçada por várias culturas e por várias etnias. Pereira da Costa, em um estudo publicado na revista do IHGB, refere-se à presença das bandas militares naqueles desfiles do final do século XVIII e neles a atuação dos capoeiras. O autor lembra de duas excelentes bandas de música que, pelo ano de 1856, existiam entre nós. A do 4º Batalhão de Artilharia e uma outra, pertencente a um corpo da Guarda Nacional, formando dois partidos de capoeiras que eram violentos rivais. O 4º, que apoiava o 4º Batalhão, e o Espanha, que apoiava a banda da Guarda Nacional. Pereira da Costa lembra ainda que tal rivalidade encerra-se com a ida do 4º para a Guerra do Paraguai, em 1865. Esses dois partidos reproduziam a rivalidade entre as bandas de música,
cujo encontro resultava em lutas, brigas e hostilidades entre os grupos de capoeiristas que as acompanhavam. Essa realidade, muito semelhante à realidade das maltas do Rio de Janeiro, junto às bandas militares durante a segunda metade do século XIX, prolonga-se pelo carnaval dos clubes pedestres do início do século XX. E nesse percurso, mistura-se ao variado repertório do Carnaval de Recife. Pereira da Costa registra inclusive os versos de hostilidade que bramavam entre si os bravos, enfrentando-se à saída das bandas. Viva o quarto, fora o Espanha, cabeça seca é que apanha, ou esses. Não venha chapéu de lenha, partiu, caiu, fedeu, morreu. Partiu, caiu, morreu, fedeu. Não venha chapéu de lenha, partiu, caiu, morreu, fedeu. Eram os gritos de hostilidades entre os grupos de capoeiras rivais que acompanhavam as bandas de música nos festejos carnavalescos na cidade do Recife. Mário Sete também dá testemunho da onipresença da capoeira nos festejos urbanos de Recife. Mário Sete também dá testemunho da onipresença da capoeira nos folguedos e festejos urbanos da cidade do Recife. Saísse uma música para uma parada ou uma festa, e lá estavam infalíveis os capoeiras à frente, gingando, piruetando, manobrando cacetes e exibindo navalhas. Dessa participação dos capoeiras na folia das ruas, nasceria o passo característico da coreografia que acompanha a música do frevo. Essa conhecida relação da capoeira com o passo, remetendo às raízes do frevo, nasce então nos partidos de capoeira que acompanhavam as bandas militares durante os desfiles dos clubes pedestres. Da capoeira nascem os passos do frevo, dança tradicional do carnaval pernambucano. Catarina Real observa em seu estudo que essas origens do passo possuem uma história em comum com o processo de aclimatação de manifestações africanas observado também na cidade do Rio de Janeiro. As origens dos passos do frevo vêm diretamente da capoeira de Angola trazida ao Brasil pelos negros angolenses, dança guerreira na sua forma original, que produziu não somente o passo do frevo, como também a pernada carioca. Seguindo. Outro parentesco facilmente identificável entre a história da capoeira nas duas cidades, Recife e Rio de Janeiro, se refere à atuação dos capoeiristas na política partidária do século XIX. Vejam só, a capoeira com capilaridade e penetração também no contexto político da época do século XIX. Mário Sete menciona o prestígio que muitos bravos adquiriam através de suas relações com figuras da política, para quem serviam de capangas eleitorais. Os capoeiras, em regra, pertenciam a este ou àquele figurão dos tempos. Nos dias de eleição, retribuíam com serviços valiosos a proteção e a impunidade. Entre esses bravos da capoeiragem, o memorialista cita João Sabe-Tudo e o lendário Nascimento Grande, lembrado por Gilberto Freire como exemplo dos elementos ligados à capoeira, que, muitas vezes, contribuíam ou negociavam com o sistema político. Nos dois registros,
o personagem da capoeira pernambucana assume uma posição análoga à que, na crônica da capoeira carioca, os membros das maltas desempenhavam no Rio de Janeiro.